Olá, meus irmãos, paz e bem, está se aproximando aí a solenidade de Pentecostes, onde receberemos o Espírito Santo. Mas o que é esse tal desse Espírito Santo? Ele não é algo, mas ele é alguém. Ele é o Espírito da verdade que vem conduzir todo homem a um recado eterno de Deus, de que Deus ele é um só, mas que nele há três pessoas divinas e distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Parece complicado, mas não foi a igreja que inventou isso não. Foi o próprio Jesus que nos revelou. Falou dele como Deus, falou do Pai e do Espírito Santo. Jamais alguma inteligência humana poderia entender que Deus em sua essência era uma trindade. A inteligência humana ela é limitada. É por isso que as verdades que Deus nos revela sobre si mesmo, que estão acima dessa nossa capacidade intelectual, nós chamamos de mistério. É isso que nós vivemos. Eis o mistério da fé, é o mistério da paixão, da ressurreição, da morte, não é assim? É o mistério da trindade. Foi o próprio Jesus que nos mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, Deus ele não pode mentir. Se ele revelou que em Deus há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então é nisso que nós devemos crer, embora a gente não possa compreender esse mistério. Então, se a gente não compreende o mistério da Trindade, não é porque Deus é contra a razão, mas é porque Ele está acima da razão. O próprio Santo Agostinho, meditando sobre isso, ele já afirmou que Deus ele é tão grande que Ele nem cabe na nossa cabeça. É para isso que nós temos fé, basta acreditar. Então, assim como uma fogueira existe o fogo, a luz e o calor, da mesma forma, é Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente não consegue separar o calor da luz, a luz do fogo, o fogo do calor. Não, os três componentes formam a fogueira. Da mesma forma, nós temos o Deus Pai, o Filho, que é a luz de Deus, a verdade. Tem também o Espírito Santo, que é o amor de Deus. Jesus, ele cumpriu a sua missão de Salvador e voltou lá para o seio da Trindade. E de lá envia o seu Espírito Santo para conduzir e santificar os fiéis. É por isso que São Paulo, na sua carta aos Gálatas 4:6, ele nos diz que, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Olha só que coisa linda. É por isso, por meio do Espírito Santo, que nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus e chamar Deus de Paizinho, Abba, Pai. E o Santo Pentecoste, ele é celebrado 50 dias depois da Páscoa. Para os judeus, essa era a festa do dom da lei de Moisés, que acontecia 50 dias após a saída deles lá do Egito. Atravessaram o mar a pé enxuto, chegaram até o Monte Sinai. E ali eles receberam a lei, onde foi firmado o pacto de aliança com Deus. E foi nesse dia de Pentecostes dos judeus, quando os apóstolos estavam sendo reunidos lá em Jerusalém, após a ascensão de Jesus, que foi a festa que celebramos no último domingo, a ascensão do Senhor, que Jesus envia o seu Espírito Santo, sopra o seu Espírito Santo sobre todos eles, marcando ali o início e a missão da igreja de anunciar e testemunhar até os confins da terra que Jesus existe, que está vivo, que Ele ressuscitou. Mas e hoje? Como é que nós recebemos esse Espírito Santo? Ora, é fácil. Se o Espírito Santo está guiando a igreja, é através da igreja que nós recebemos o Espírito Santo por meio dos sacramentos. É por isso que nós temos o batismo, que lá na água que nós fomos batizados, nos é dado o quê? Nos é dado uma vida nova em Cristo. No crisma, nós recebemos o óleo santo. E através desse óleo, pela força do Espírito Santo, é que nós podemos sair por aí, pelo mundo, para testemunhar que Jesus é o Senhor. Temos também a Eucaristia, que pela força do Espírito Santo transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus. Já no sacramento do matrimônio, nos é dado o Espírito Santo de amor, que faz do esposo e da esposa unindo-os como se fosse Cristo se unir à sua igreja. Já no sacramento da penitência, o Espírito Santo ele é dado pela imposição das mãos, para o perdão dos pecados. E na unção dos enfermos, o Espírito Santo ele é dado como um alívio
de cura interior para todas aquelas pessoas, irmãos, que sofrem. Mas se recebemos os dons e a ação e as graças do Espírito Santo por meio desse Espírito Santo, por que que nós não percebemos a ação do Espírito Santo na nossa vida? Ora, é por causa dos nossos pecados veniais, os pecados mortais. Essas nossas faltas acabam fazendo com que a nossa alma esteja atada para os dons do Espírito Santo, assim como se fossem asas que não podem se abrir. Então, já percebemos que o Espírito Santo é aquele que nos acompanha durante toda a nossa existência. Ele é aquele Espírito que vai nos dando testemunho de Jesus no nosso íntimo e vai nos transformando à imagem e semelhança de Cristo. Então, para isso, nós precisamos ser dóceis à sua ação, a ação dele, a ação dessa pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Por isso, meu irmão, nesse período que se aproxima, a festa de Pentecostes, aceite o Espírito Santo, clame por ele e permita que ele haja sobre você e mais ainda sobre a sua teimosia e sobre o seu orgulho. Passe o controle da sua vida para ele e aí você vai ver o que é transformação. Eu tenho certeza que você não se arrependerá. Então, uma boa festa de Pentecostes, paz e bem a todos.